E antes de ministrar a mensagem, como sempre faço, meu agradecimento a Deus por este momento, por esta oportunidade de ser um instrumento nas mãos dele para abençoar a vida da igreja. Agradecer também a nossa liderança, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa primaz doutora Rosana, pela confiança, por nos permitir, eu, juntamente com a minha esposa, estarmos à frente deste trabalho como bispos nacionais deste santo ministério. Agradecer a minha família aqui presente, minha esposa, aniversariante do mês. Agradecer também aos meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, presencial e à distância. Temos o Leozinho, um abraço, Leozinho. Está lá nos Estados Unidos, a minha irmã Patrícia, meu cunhado. Também, Léo, recebam também o nosso carinho. A todos os ministros da casa do Senhor, a todos aqueles que trabalham nesta obra, a todos aqueles que de forma voluntária têm este compromisso, essa responsabilidade de servir a Deus através das suas vidas neste santo ministério. E agradecer, é claro, a você, ovelha do Senhor, você que é selo deste apostolado, pela sua vida, pela sua presença. Você que está aqui presencialmente e aqueles que estão pela internet, nós amamos todos vocês e sabemos o quão importante vocês são para o reino de Deus, amém? Bom, o tema deste dia está aí no telão. O que Deus prometeu, diga, Ele cumpre. Mas diga com fé, o que Deus prometeu, Ele cumpre. E a palavra que nós vamos basear, estruturar a mensagem de hoje, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 29 ao 41. Nós vamos ler até o 34, nesta primeira parte, que diz assim: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, está falando de Jesus Cristo, só um pouquinho mais de volume agudo, por favor. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Oremos ao Senhor, feche os seus olhos. Deus amado e bendito, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações abertos, com a nossa mente cativa à Tua obediência, para neste momento ouvirmos a Tua voz, pela palavra, pelas escrituras, pelo sermão expositivo, que certamente tocará profundamente a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, para que possamos frutificar no nosso dia a dia, para que possamos testemunhar através das nossas obras, das nossas vidas, das nossas práticas, a Tua palavra. E é claro, sermos beneficiados por isso. Por isso, Deus, que esta palavra caia no nosso coração agora, como uma semente que cai em terra fértil, para que ela se multiplique a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Assim nós oramos, e o povo de Deus que recebe diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins, profeta dos teclados.
pedras vivas do Senhor, povo eleito, salvo e justificado pelo sangue de Cristo. Nós estamos entrando no último mês do ano de 2025. Hoje é dia 30, amanhã já iniciamos o mês de dezembro. E eu sei que para muitos esse foi um ano cheio de conquistas. Para muitos este foi um ano de expansão. Foi um ano da manifestação de sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus, e por isso estamos felizes. Mas também sei que para alguns, para outros, foi apenas mais um ano que se passou de forma tranquila, mas sem nenhuma grande novidade, sem nada tão grandioso que nos espantasse. Mas eu também sei que para alguns foi um ano de grandes desafios. Foi um ano de lutas, quiçá de provações, quem sabe decepções, ou até mesmo algumas perdas. E talvez muitos estejam olhando para este ano que já se caminha para o fim, pensando que não há mais jeito, que não há mais tempo para conseguir realizar os seus sonhos, ou que esse ano não foi como ele esperava, ou ela desejava, e que decide deixar para o próximo ano. Decide investir as suas expectativas no ano que se inicia. Mas olha, Deus me inspirou a trazer neste dia uma palavra de encorajamento ao seu coração. O ano ainda não acabou. E sabe o que isso significa? Existem promessas que vão se manifestar ainda. Existem promessas que vão ser realizadas ainda este ano. Então Deus me inspirou a trazer à igreja uma palavra para nos fazer lembrar que aquilo que aos nossos olhos, aos olhos humanos, possa parecer o fim, nós cremos que é exatamente o início do cumprimento das promessas que Deus tem para manifestar na nossa vida, na nossa família. Porque nós acabamos de ler em Atos 13, versículo 29, que quando Deus age, Ele não está submetido aos calendários humanos. Deus não está submetido à agenda do homem, ao cronograma dos homens. Então, ainda que aparente chegar o fim, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O que isso significa? Olha, eu já dei um spoiler mais cedo. Para Deus um dia representa para a humanidade 1000 anos, ou seja, é infinito o tempo e aquilo que Deus pode manifestar nesta fração pequena de horas, segundos e minutos. Então, o que Deus nos impulsiona a crermos e a vivermos é numa expectativa de que a qualquer momento Deus há de manifestar.
a sua promessa. Quantos aqui creem e recebem, digam amém. Então Paulo estava pregando neste contexto, lá em Antioquia, na Pisídia. Antioquia era uma antiga província romana da Galácia, atual Turquia, e Paulo estava relembrando a trajetória do povo de Israel. Quando ele declara a frase que mudou toda a história, ele diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, neste momento, nós entendemos que aonde os homens viram um ponto final, Deus estava apenas colocando uma vírgula. Ou seja, aquilo que para os homens parecia algo que não tinha mais solução, mais jeito, Deus estava mostrando que ali estava sendo cumprida uma promessa. Então é essa verdade que repousa a mensagem deste dia, que eu quero transmitir a cada um de vocês. Que se Deus ressuscitou Jesus, rompendo o impossível e renovando a esperança, Ele também pode renovar a sua história. Ele é capaz de realizar nesses últimos dias do ano aquilo que você não conseguiria alcançar em muitos anos de esforço próprio. Deus pode. Deus é capaz. Não limite o seu agir, amado. Então, a partir deste versículo, eu quero compartilhar com você algumas verdades preciosas sobre as promessas que Deus tem para nós, especialmente para este tempo de encerramento do ano, quando os nossos corações se voltam tanto para as coisas que passaram, para aquilo que não aconteceu, como também gera uma expectativa para algo que Deus ainda fará. Mas olha, é justamente nesse tempo que o Senhor costuma a nos surpreender com a sua graça. É quando o mundo diz: não há mais tempo. É quando o mundo diz: não há mais jeito, não há mais solução, não tem como mudar. É nesse momento que nós somos surpreendidos pela graça de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero discorrer desta mensagem com você é que Deus, Ele não trabalha com o calendário, Ele não trabalha com a agenda do homem, Ele não trabalha com cronos, o tempo do homem, mas Ele trabalha com o cumprimento de promessas. Porque talvez alguém diga: mas bispo, pelo cenário econômico, pelo cenário político, por tudo aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, será que isso pode ser a opinião e a visão do mundo lá fora, mas não a nossa? Você lembra de Daniel, que estava exilado? Eles estavam como escravo de uma nação que era hostil à cultura deles. Mas Deus fez prosperarem em meio a uma cultura adversa. E é assim que Deus faz com cada um de nós, amados. Não importa como o mundo se encontra, aquilo que está no cronograma deste século, o que importa é que se há promessas de Deus para a nossa vida, elas se cumprirão. Então vamos voltar a Atos 13, 30, 33, que diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho e hoje te gerei.
Então veja que a morte de Jesus, ela parecia aos olhos humanos, a visão dos discípulos, como o fim do plano, quando na verdade era o cenário perfeito para o cumprimento do plano de Deus. Para os discípulos não. Para os discípulos a cruz representava o fim dos sonhos que haviam sido desfeitos, as expectativas que haviam caído por terra, ou o futuro que parecia agora sombrio, desmoronado. Era este cenário que os discípulos viviam naquele momento em que Cristo foi crucificado. Mas eu sei que para muitos estejam talvez se sentindo exatamente assim nesse momento. É difícil compreendermos, ou vermos, ou enxergarmos, ou esperarmos coisas melhores, mas nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, e sabemos que durante este momento, Deus está agindo, Deus está intervindo. Por isso Paulo nos lembra dizendo, olha, vocês viram o fim, mas Deus viu o cumprimento de uma promessa. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor, Ele já havia anunciado aquilo que estava prestes a acontecer. Deus já havia falado, através dos profetas, que Jesus viria e morreria pelo pecado de muitos. Veja que diz Salmo 2,7, é justamente esta parte que Paulo cita. Ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, está falando de Cristo, e eu hoje te gerei. Então, aquilo que parecia derrota, era na verdade Deus confirmando a sua palavra. Igreja, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos vivenciar esta palavra, porque é ela que nos dá força para continuarmos, é ela que nos incentiva, é ela que nos fortalece a avançarmos diariamente a nossa vida para vivenciarmos, para experienciarmos as suas promessas. Mas para isso, eu não posso me ater às circunstâncias. Eu sei que muitas vezes doem profundamente. Eu sei que muitas vezes é sôfrego, nós sofremos muito. Mas olha, amados, creia que Deus está neste barco. Por maior que seja a tempestade, por maior que seja o vento, por mais que o barco sacuda de um lado para o outro, a sua vida esteja aí, sabe, chacoalhada pelos intempéries da vida, saiba que se Deus está no teu barco, você vai chegar no porto, e de forma segura. Você quer aplaudir? Então, igreja, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Isaías 53, versículo 11 diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo está falando de Jesus, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a muitos, não a todos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a ressurreição de Jesus foi Deus dizendo: eu não me guio pelo que vocês estão vendo, eu sigo aquilo que eu decretei, aquilo que eu profetizei. Então você pode estar olhando para estes dias finais do ano e dizendo: não aconteceu, bispo,
Parece que morreu, não tem mais jeito, não dá mais tempo. Mas Deus está dizendo ao teu coração: eu não dependo do seu relógio, eu ajo conforme a minha palavra. É um processo na justiça, é uma causa que está sendo, emperrada durante anos. Mas nós cremos que existe um Deus que está acima de todas as coisas. E Ele é capaz de, mudar a cabeça daquele juiz que engavetou aquele processo e fazer com que aquela causa seja imediatamente arguída. Eu creio num Deus sobrenatural, eu creio num Deus que faz com que aquela vida que estava desenganada pela medicina, assim como nós oramos agora pelo Heitor, a vida dele esteja totalmente curada e restaurada. Ah, mas bispo, há muito tempo estamos clamando, continue, o tempo de Deus não é o teu tempo. O fato é que nós precisamos crer que Deus está agindo, Ele está se movendo, Ele está operando. Então Paulo afirma, olha, a promessa feita aos pais, Deus a cumpriu totalmente aos seus filhos. Aquilo que Deus prometeu a você, Ele há de cumprir. Olha, nem todos eu acho que receberam, vou repetir, aquilo que Deus prometeu para você, Ele há de cumprir. Agora sim. Agora sim, ou seja, aquilo que Deus falou através de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, todos os profetas, Ele não se esqueceu, Ele não se perdeu, Ele não deixou para trás, Ele está vivo, Ele reina, Ele cumpre a sua palavra. Deus apenas esperou o tempo propício, o tempo certo, para a manifestação daquilo que Ele planejou. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Diga, eu creio num Deus de promessas, num Deus fiel, num Deus que vela para que a sua palavra se cumpra. Isso tem que alegrar o teu coração, porque existem muitas promessas que Deus fez a você, a nós, e que estão aí para serem cumpridas. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Diga, Ele é fiel. Então todas as promessas que Ele fez, elas continuam vivas e eficazes. Elas apontam para o cumprimento que virá. Não tardará. Eu repito, não tardará, se cumprirá. Abacuque 2, 2 a 3 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Por você? Não. Por mim? Não. Por Deus. Ele tem um tempo determinado para que se cumpra todos os propósitos, desígnios, promessas. Ele sabe, Ele não se perde, não se esquece, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, ou seja, se demorar, espera-o, não desista, porque certamente virá, não tardará. O que ele está dizendo, o profeta, é assim: se por acaso aquilo que você espera está demorando, continue esperando, continue esperançando,
Ou seja, gere esperança, gere expectativa, porque está à porta de acontecer, porque vai acontecer a qualquer momento. É o tempo de Deus. Enquanto isso, Deus está trabalhando a tua vida, Deus está movendo a tua vida, para que tudo esteja perfeito para a manifestação da promessa. Você está crendo nisso? Eu creio, eu recebo. E ele diz, porque a visão está próxima. Então, quantas famílias oram diariamente pela conversão dos seus filhos? E aparentemente, quanto mais oravam, parece que mais os filhos se distanciavam. Eram influenciados pelas más conversações que corrompem os bons costumes, pelas más companhias. Isto fez com que eles se distanciassem da obra do Senhor, da casa de Deus, fez com que o coração deles se endurecessem. Mas olha, não desista, não desista, não desista de orar pela sua família, não desista de orar pelos seus filhos, porque é neste momento em que tudo parecia estar difícil e perdido, que Deus cumpre a sua palavra, que Deus cumpre a sua promessa, e Deus faz com que ele se converta, com que ele volte à igreja, e finalmente se renda a Jesus Cristo. Olha, nós ouvimos vários testemunhos, mas eu sei que existem muitos pais que ainda estão nesta expectativa. Creia que Deus estará movendo. Então, em casamentos que pareciam estar finalizados, mas que de repente foram restaurados totalmente, pessoas que estavam desenganadas pela medicina, mas que de forma sobrenatural, é o de repente do homem, é aquilo que a pessoa se espanta, algo que aconteceu de repente, e esta vida está curada, está restaurada, está sarada pelas chagas de Cristo. Quem sabe, vidas financeiras que pareciam se tornar vidas estéreis, mas no de repente, tudo mudou. Porque no calendário de Deus era o tempo certo para o cumprimento de uma promessa. Então, igreja, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele está apenas esperando o momento certo. Creia que no final do ano, Deus não estará fechando o caderno, Ele estará virando uma página. Deus está fazendo algo e você às vezes não percebe, mas o Senhor está agindo, Ele está manifestando, Ele está operando para que no tempo dEle o milagre aconteça, o milagre se estabeleça. Por isso não considere novembro, não considere dezembro como fim. Não diga, agora é só esperar o ano acabar, vamos empurrar com a barriga. Não! Tem muita lenha ainda para queimar, igreja. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ele não precisa de virada de ano, de começo de semana ou de uma nova estação. Ele precisa apenas de uma coisa: a palavra que sai da boca dele. E ele já profetizou, ele já declarou através da sua palavra tudo aquilo que é nosso direito e herança. Você precisa tomar posse, você precisa avançar e crer que o Deus da promessa está cumprindo isso na tua vida, igreja. O Deus da promessa, Ele está cumprindo. Então, para Deus não existe calendário humano. Existe o tempo do cumprimento da promessa. Porque promessas, igreja, não morrem, mesmo quando parecem enterradas. Veja o que diz lá em Atos 13, 34 e diante.
e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, e disse: e cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, morreu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção, ou seja, viu o corpo se decompor. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, diga glória a Deus por isso, este não viu corrupção. O que isso nos mostra, igreja? Este versículo, Paulo está fazendo um contraste. Ele está mostrando que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas morreu, ficou no túmulo. Mas Jesus não, Jesus morreu, mas não viu corrupção, pois ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente, igreja. Então a diferença entre as promessas humanas e as promessas divinas é que a promessa humana, ela envelhece. As promessas humanas enfraquecem, se corrompem, elas dependem do humor, dependem das circunstâncias da vida, das condições. Mas as promessas divinas, as promessas de Deus, elas são santas e são fiéis. Elas não se corrompem, elas não caducam, elas não prescrevem. Elas são eternas. Isaías 55:10 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará. Diga, mais fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Você está crendo nisso? Isso é para você tomar posse para a tua vida. Aquilo que Deus determinou, Ele cumprirá. Os desígnios que Deus deu para a nossa vida, para a nossa família, para nossa descendência, eles se cumprirão. Por quê? Porque nós somos fiéis à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mesmo quando nós não vemos resultados imediatos, igreja, Deus está trabalhando no invisível. Nada daquilo que Deus falou se perderá. Salmo 119, 89 diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Enquanto tudo na vida muda e se desgasta, o que nós lemos aqui através deste salmo é que a palavra do Senhor, ela permanece firme para sempre. Sua fidelidade atravessa gerações, ela sustenta todas as coisas. E quando nós olhamos para uma história bíblica, nós vemos isso com clareza. O que Deus faz na vida das pessoas, o que Deus fez na vida do nosso apóstolo, o que Deus fez na sua vida, na nossa vida.
somos testemunhas, mas eu quero compartilhar um exemplo forte com vocês, que é o exemplo de José. Veja que Deus havia dado um sonho a José. Ele ainda era jovem, ele ainda era um menino, um garoto. Mas o que veio acontecer depois deste sonho revelado a José foi o poço, foi a traição, foi a escravidão, foi a prisão, foi o esquecimento. Então veja que do ponto de vista humano, parecia que o ano de José havia terminado várias vezes. Ele foi preso, ele foi condenado injustamente, ele foi vendido. Olha quanta coisa sucedeu com José até o cumprimento da promessa. Dizem que em torno de 13 anos ele passou nesta fase de teste, de amadurecimento, de crescimento, de transformação, até se cumprir aquilo que Deus havia determinado na sua vida. Mas olha, a promessa, ela continuava viva, diga amém por isso. No tempo certo, em um único dia, Deus o tirou da prisão e o colocou no palácio e o estabeleceu como governador do Egito. Então, igreja, é aqui que esta verdade se conecta àquilo que estamos estudando no livro de Atos dos Apóstolos. É que quando parecia que tudo estava perdido, Deus ressuscitou, e eu creio que Deus está ressuscitando sonhos nesta manhã. Deus está te dando forças para que você ande mais uma milha, caminhe mais um pouco, crendo que Ele é o Deus fiel. E se Ele é fiel, amados, descansa, confie, porque as promessas se cumprirão. Então o processo, ele não estava enterrado no solo. O processo estava preparando o cenário para o cumprimento de uma promessa. Então, quando parece que nada aconteceu ainda, isso não quer dizer que Deus ignorou aquilo que Ele prometeu, ou que Ele tenha esquecido, ou tenha desistido, não. O que acontece é que muitas vezes as coisas ainda não aconteceram, porque não estavam ainda no tempo certo para acontecer, porque nós não estávamos preparados para que isto acontecesse. Porque o que eu vejo é que Deus dá promessas proféticas para pessoas, mas as pessoas às vezes que não veem essas promessas cumpridas em suas vidas questionam Deus, quando na verdade deveriam questionar os seus posicionamentos e as suas escolhas. Porque se Deus tem algo para fazer na minha vida, eu tenho que ser fiel à sua palavra, obediente à sua palavra, porque se eu for desobediente, eu só estarei adiando a manifestação daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, ser desobediente a Deus é se distanciar da manifestação de uma promessa. É distanciar daquilo que Deus declarou sobre a minha vida. Olha, se eu não cuido da minha saúde, amados, não adianta eu interceder por cura divina. Se eu não cuido da minha família, não adianta reclamar e dizer que a minha família, ela está esboroada. Faça a sua parte e a promessa se manifestará.
Não adianta reclamar que não tem dinheiro, que não consegue nada, se você não estuda, se você não prepara, se você não se capacita. Se prepare, se capacita, e Deus vai colocar a oportunidade nas tuas mãos. E você vai usufruir de uma vida próspera. Então veja que muito daquilo que não aconteceu ainda é porque talvez as pessoas não fizeram aquilo que Deus pediu para que fizessem. Então, assim como foi com José e ele foi obediente, assim como foi com Davi, ele foi obediente, existem promessas que Deus nos deu e que ultrapassam o nosso calendário pessoal. Algumas são para a nossa família, outras para a nossa descendência. Olha, tem promessas que começaram na vida, no coração do nosso apóstolo, e que vai se materializar na vida dos nossos filhos. Bispo André, minha esposa, vão se manifestar na vida deles. Outras para o seu chamado e ministério, e outras para aquilo que Deus pretende fazer através da vida ao longo dos anos. Por isso mesmo que você, ainda que não tenha visto tudo acontecer, isto não significa que a promessa falhou. Não falhou, diga não falhou. Ela vai se completar. Então, amados, as promessas de Deus não foram enterradas, diga amém por isso. Elas são sementes que foram plantadas em solos eternos. E mais cedo ou mais tarde, elas brotarão. Então diga com seus lábios: as promessas de Deus não morreram. Elas estão vivas nas nossas vidas. O terceiro ponto é que Deus, Ele ainda está agindo poderosamente em nossos dias. Talvez alguém diga: mas bispo, último dia de novembro, só faltam aproximadamente 32 dias para um próximo ano, será que Deus ainda vai fazer? Faz. Ele faz. E se faz. Atos 13, 38, vamos voltar. 38, isso. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado. Diga amém por isso. De todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificados pela lei mosaica. Veja que a lei de Moisés não justificava, não tornava o ser humano justo. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vos-la contar. Então veja que nesses versículos, o apóstolo Paulo ele faz duas coisas. Ele revela a maior obra que nós recebemos de Deus, que é o perdão e a justificação através de Cristo. E ele dá um alerta claro para não desprezarmos o que Deus está fazendo agora. Porque olha, igreja, antes de cumprir promessas externas, Deus cumpre promessas internas. Veja que os judeus, eles queriam um Messias político, guerreiro, que os libertasse de Roma, mas Deus enviou um Salvador que perdoou, que justificou e que libertou das prisões da alma. E até hoje, um grupo espera ainda a vinda do Messias. Talvez você esteja esperando apenas por um emprego novo, pela casa própria, pela cura física, ou por uma resposta financeira, e Deus está te dando algo muito maior. Deus está te dando paz que o mundo não pode te dar.
Deus está te dando perdão de pecados, Deus está te dando uma identidade de filho, a libertação interior. Então ouça com atenção algo muito importante. Você pode até achar que nada aconteceu este ano, mas se você amadureceu, se você perdoou alguém, se você foi curado nas suas emoções, se você tornou uma pessoa mais íntima com Deus, o Senhor já fez uma obra grandiosa na tua vida. Reconheça isso e agradeça a Deus por isso. Mateus 6,33 diz: buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Efésios 1,5 diz: nos predestinou. Olha que obra maravilhosa Deus fez. Ele te escolheu, me escolheu, nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, através de Cristo, no qual temos a redenção. Olha quanta coisa maravilhosa você recebeu de Cristo. A redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, e segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então, igreja, Deus, Ele fez e Ele continua realizando uma obra hoje na nossa vida. E eu digo mais, Deus, Ele faz coisas e tem obras e planos e promessas para as nossas vidas, que contada você não acreditaria. Atos 13:41 diz: olha, vê, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vula contar. Esse versículo é muito forte, amados, principalmente neste período final que nós estamos vivendo, de ano. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou fazendo algo tão superior, tão profundo e tão bem planejado, que se eu contasse tudo agora, você acharia impossível de acontecer. E isto envolve coisas que você nem imagina. São conexões que já estão sendo formadas, são pessoas que Ele está movendo a seu favor, portas que Ele está ajustando, livramentos que o Senhor está, tirando, te dando, para que você não sofra. Ou seja, em resumo, tudo que está acontecendo na sua vida tem que cooperar para o teu bem. Paulo fala isso aos Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? Digam amém. Então tudo tem que estar cooperando para o seu bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o que Paulo está mostrando é que nem sempre todas as coisas boas vão acontecer conosco, mas o fato é que tudo tem que cooperar para o nosso bem. Talvez você tenha perdido o emprego este ano e pode estar se sentindo, sôfrego, humilhante. Pode parecer injusto aos seus olhos, porque você orou pedindo promoção e o que aconteceu foi totalmente contrário àquilo que você esperava. Mas creia que Deus,
Ele tem o melhor para a sua vida. E como nós lemos, tudo tem que cooperar para o nosso bem. E eu creio que às vezes Deus permite que algo aconteça para nos dar um livramento lá na frente e podemos sim depois vermos que aquilo que Deus estava fazendo era nos poupando, era nos protegendo, era nos livrando e era nos conduzindo para algo superior que nós viveríamos. E que se tivesse contado, nós não acreditaríamos. O fato é que lá na frente, quando nós seguimos em obediência à palavra de Deus, lá na frente, nós olhamos para trás e dizemos: foi Deus quem fez isso? Na hora pode ter gerado sofrimento, angústia, mas hoje nós entendemos, Deus estava fazendo tudo perfeitamente. Era uma obra que eu não teria acreditado se tivesse sido contada lá atrás. Então esse pensamento, ele se aplica a todas as áreas da nossa vida, porque nós amamos a Deus e tudo tem que cooperar para o seu bem, para o nosso bem. Então, quantas vezes Deus está falando e a pessoa às vezes ela fica lá rolando horas e horas o feed do Instagram, do TikTok. Deus está movendo e a pessoa, ao invés de se concentrar naquilo que Deus está falando através do pastor, através do altar, ela prefere conversar. Aquilo que ela tem para falar é mais importante do que aquilo que Deus tem para mostrar para a vida dela. Aquela pessoa que vive um mundo distante, distraída, pessoas que ficam pensando somente na virada do ano. O que eu vou vestir no Réveillon? Qual será o novo celular do iPhone que vão lançar ano que vem? São coisas que, na verdade, não acrescentarão absolutamente nada. E quando o mais importante é o conhecimento da palavra, é o ensinamento de Deus, é aquilo que Deus está instruindo o seu povo a seguir, a andar, porque Ele tem promessas para serem manifestadas. Então, amados de Deus, não despreze aquilo que Deus está fazendo agora. Esteja atento, esteja atenta, cultive a sua sensibilidade espiritual, dedicando a sua vida no aprendizado da palavra, no estudo da palavra, na oração, na comunhão dos santos. Cultive a gratidão, este sentimento precioso. Seja grato a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida. Cultive a obediência. Se Deus pediu algo a você, faça. Não deixe para janeiro, não deixe para depois, é hoje. A nossa única realidade é o agora, é o hoje. Então não deixe para depois aquilo que Deus nos manda fazermos hoje. Às vezes é pedir perdão ao irmão, é se reconciliar, é buscar um caminho de paz, de alegria, de tranquilidade, de felicidade. Faça-o hoje. E amanhã você estará colhendo aquilo que Deus preparou. Mas eu termino com conselhos importantes de como nós devemos esperar até o final do ano. Então, primeira postura, o primeiro ponto é esperarmos com fé. Diga, esperar com fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isto significa crer
não é ignorar a realidade, é segurar a promessa mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. É uma doença, mas nós cremos que pelas chagas de Cristo estamos sarados. É uma crise financeira, mas nós cremos que o Deus, dono do ouro e da prata, Ele há de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Então, primeira parte, ponto, é esperarmos com fé. Segundo, espere com esperança. Romanos 15, 13. Vamos, Romanos 15, 13, pulando. Não está na sua apostila, mas está no telão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Então não viva estes últimos dias do ano como quem já desistiu, não. Viva como quem sabe que Deus ainda tem tempo para agir e para nos surpreender. Espere com gratidão. Veja o que diz em Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque, amados, o que Deus espera de nós é um coração grato. Então agradeça não apenas pelo que já viu, pelo que já recebeu, mas pelo que você confia que Deus está preparando, mesmo em silêncio. Olha, a nossa fé nos faz crer nisso, que mesmo naquele momento que Deus não está respondendo as nossas orações, Ele já respondeu. Ele está ocupado fazendo, movendo as coisas a nosso favor. E por último, espere com obediência. Hebreus 10, 36, que diz: com efeito, também não está na sua apostila, pode escrever: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, veja, estamos em concordância com a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, se Deus já falou ao seu coração para você perdoar, para você pedir perdão a alguém, para você organizar a sua vida, para você dar um passo de fé, haja hoje, seja obediência. Não jogue para 2026 aquilo que Deus pediu para que você faça hoje. Porque o hoje, igreja, é o seu primeiro passo para o amanhã que Deus quer manifestar na sua vida. Então eu termino dizendo: se a promessa ainda não se cumpriu, lembre-se, o Deus que venceu a morte, o Deus que ressuscitou, Ele continua escrevendo finais gloriosos na vida dos seus filhos. Ele está escrevendo o final glorioso na tua vida. Ele já está agindo em lugares que você não vê. Ele está alinhando o que você não entende, e Ele está preparando o que você ainda nem imaginou. Porque a promessa, apesar dela estar aparentemente enterrada, ela não morreu. Diga, ela não morreu. O tempo não limitou e nada conseguiu parar aquilo que Ele decidiu cumprir nas nossas vidas. Por isso, viva este final de ano com fé. Diga amém. Viva este final de ano com esperança. Diga amém. Viva este final de ano com gratidão, porque Deus ainda está escrevendo a sua história, e tudo o que Ele começou,
Ele vai completar. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Que assim seja, assim diz a palavra de Deus, e vamos aplaudir. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, obrigado por esta palavra, obrigado por estas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu creio que os planos de Deus, eles são perfeitos. E aqui estamos, Senhor, para vivermos cada palavra profetizada, cada palavra, ó Deus, falada, ensinada, para que possamos desfrutar, Pai, vivenciar no nosso dia a dia, cada uma dessas promessas, Pai. Cada uma dessas promessas. É o que eu te peço. É o que eu declaro, Senhor, neste final de ano. Ainda que existam pessoas que precisam de um grande milagre, algo sobrenatural. Nós servimos a um Deus do sobrenatural. O Deus a quem servimos é o Deus que do nada, do vácuo completo, fez com que o universo se formasse. Tudo isso para mostrar a sua grandeza, a sua dimensão, o seu poder. Poder este que o olho humano, a mente humana não consegue imaginar, prescrutar. É o mesmo Deus que ressuscitou ao terceiro dia, quando tudo parecia estar perdido. Ali estava sendo determinado e completado um plano perfeito que mudaria para sempre o estado da humanidade. Obrigado, Jesus. E é isso que nós estamos crendo, que o mesmo Deus que opera maravilhas e operou é o mesmo que está na minha vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, o Senhor estará conosco, nos protegendo, nos guiando, nos conduzindo a vivermos uma vida em perfeita vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé, a Bispa Nacional vai dar a bênção final. Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar. Senhor, graças te damos, Pai, por essa manhã maravilhosa na tua casa. Sairemos daqui com a certeza de que todas as tuas promessas estão vivas e que tu jamais falharás. Sairemos da tua casa em paz, com alegria. Clamamos para que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo o mal, Pai. Não somente hoje, mas durante toda essa semana e para o resto das nossas vidas. Cremos no ministério angelical, cremos na proteção do Senhor nas nossas vidas. E que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente na vida dos teus eleitos. Assim oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graça e paz. Declare para o seu irmão: as promessas do Senhor se cumprirão em nossas vidas.